Você já parou para pensar o quanto o carro elétrico pode revolucionar a forma como você se locomove? E o melhor de tudo, os preços estão caindo rapidamente. Quer saber quando o carro elétrico será mais acessível que o carro a combustão? Os carros elétricos já não são mais uma novidade distante. Mas, se você está esperando a hora certa para fazer essa compra, talvez não precise esperar muito. Um estudo recente do mercado de baterias revelou que os preços podem cair pela metade em menos de 2 anos. Será que finalmente os carros elétricos vão competir de igual para igual com os modelos a combustão? Atualmente, os carros elétricos ainda são considerados uma escolha exclusiva para um público específico, muitas vezes associados a um estilo de vida sofisticado ou a um compromisso mais forte com a sustentabilidade. Mas por que esses veículos ainda não são acessíveis para a maioria das pessoas? O motivo central está no custo inicial, que continua elevado quando comparado a esses veículos a combustão. Apesar dos benefícios de menor custo com combustível e manutenção, o preço de entrada de um carro elétrico é o que mais afasta os consumidores. Grande parte desse valor vem de um componente essencial, a bateria. Esse item representa entre 30% e 50% do custo de fabricação. As baterias de íon lítio, que são amplamente utilizadas nos modelos elétricos, ainda têm um preço elevado, impactando diretamente o valor final do carro. Porém, nos últimos anos, avanços significativos na produção e no desenvolvimento dessas baterias têm criado um cenário otimista. Com inovações tecnológicas e aumento da escala de produção, a expectativa é que os preços comecem a cair drasticamente nos próximos anos. Será que finalmente estamos próximos de ver os carros elétricos se tornarem mais acessíveis ao consumidor comum? As baterias são a espinha dorsal dos carros elétricos. Sem elas, esses veículos simplesmente não existiriam. Diferente dos motores a combustão, que dependem de gasolina ou diesel, os carros elétricos funcionam com energia armazenada nas baterias, que fornecem a potência necessária para movimentar o veículo. Mas não é só isso. As baterias também têm um papel crucial em determinar a autonomia e o desempenho do carro. Ou seja, quanto maior a capacidade da bateria, maior será a distância que o carro pode percorrer sem precisar ser recarregado e melhor será seu desempenho em termos de velocidade e aceleração. Atualmente, as baterias mais usadas são as de íon lítio, que têm uma boa densidade energética, ou seja, conseguem armazenar bastante energia em um espaço relativamente pequeno. No entanto, apesar dessa tecnologia ser eficiente, ainda é cara, o que afeta diretamente o preço final do carro. A boa notícia é que as montadoras e os fornecedores de baterias estão continuamente investindo em pesquisa e desenvolvimento para tornar essas baterias mais baratas e, ao mesmo tempo, mais poderosas. Mas o que está sendo feito exatamente para reduzir o preço dessas baterias? Um dos fatores mais importantes para a redução do preço das baterias de carros elétricos é o custo das matérias-primas utilizadas em sua fabricação. Elementos como lítio, cobalto e níquel são fundamentais para a produção de baterias de íon lítio, e seus preços variam de acordo com a demanda global, a disponibilidade e as condições de mineração e processamento. Nos últimos anos, o aumento da capacidade de extração e a otimização dos processos de refinamento dessas matérias-primas tem contribuído para uma diminuição gradual dos seus preços. A alta demanda inicial por lítio e cobalto, impulsionada pelo rápido crescimento da indústria de veículos elétricos, fez com que esses materiais alcançassem picos de preços. No entanto, à medida que novas fontes de mineração foram exploradas e mais países passaram a investir em produção interna desses elementos, o mercado começou a se estabilizar. Hoje, com a ampliação da capacidade de extração e o surgimento de novas tecnologias de reciclagem, a tendência é que os custos continuem a cair de forma consistente. Essa queda no preço das matérias-primas impacta diretamente o custo das baterias,
que, por sua vez, influencia o preço final dos veículos. E com essa redução contínua, o sonho de ter um carro elétrico acessível está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Além da queda no custo das matérias-primas, a tecnologia das baterias de carros elétricos está evoluindo rapidamente, o que contribui para tornar esses veículos cada vez mais acessíveis e eficientes. Um dos maiores avanços tecnológicos recentes é o desenvolvimento das baterias de estado sólido, que prometem ser uma verdadeira revolução no mercado automotivo. Essas baterias têm o potencial de armazenar mais energia em um espaço menor, além de serem mais seguras e duráveis do que as baterias de íon-lítio tradicionais. O que torna as baterias de estado sólido tão inovadoras é o fato de que elas substituem o eletrólito líquido, presente nas baterias convencionais, por um material sólido. Isso reduz o risco de incêndios, aumenta a densidade energética e permite tempos de recarga mais rápidos. Grandes montadoras e empresas de tecnologia estão investindo bilhões de reais no desenvolvimento e produção dessas baterias, que devem começar a ser comercializadas em larga escala dentro dos próximos 5 anos. Outro avanço importante é a melhoria nas baterias de íon-lítio, que continuam a ser usadas na maioria dos carros elétricos. Graças a novos métodos de fabricação e otimização de componentes, essas baterias estão se tornando cada vez mais eficientes e com maior vida útil. Além disso, as empresas estão se concentrando em criar processos de reciclagem mais eficazes, o que também ajuda a reduzir os custos de produção e a dependência de novas matérias-primas. E por falar em eficiência e economia, você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Descubra como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso e no planeta. Clique no comentário fixado deste vídeo e garanta seu e-book com uma condição especial. Com a crescente demanda por carros elétricos e os avanços tecnológicos que estão tornando as baterias mais baratas e eficientes, outro fator fundamental para a redução dos preços desses veículos é a produção em massa. À medida que mais montadoras investem em fábricas dedicadas à produção de veículos elétricos e suas baterias, as economias de escala começam a desempenhar um papel crucial na diminuição dos custos de fabricação. O conceito de economia de escala se refere ao fato de que quanto maior a quantidade de unidades produzidas, menor será o custo unitário de produção. Isso acontece porque os custos fixos, como maquinário, infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento, são diluídos ao longo de um número maior de produtos. No caso dos carros elétricos, à medida que mais unidades são fabricadas, o custo por veículo tende a cair significativamente. Um exemplo claro disso é a Tesla, que, com a construção de suas gigafábricas, grandes plantas de produção de baterias e veículos elétricos, conseguiu reduzir drasticamente o preço de suas baterias, tornando seus modelos mais acessíveis ao consumidor. E essa estratégia está sendo adotada por outras grandes montadoras, como Volkswagen, General Motors e Toyota, que estão investindo pesadamente na construção de suas próprias fábricas de veículos elétricos. Além disso, a padronização de componentes e a criação de plataformas modulares, que permitem a produção de diferentes modelos de carros elétricos a partir de uma mesma base, também contribuem para a redução dos custos de fabricação. Esse movimento em direção à produção em larga escala deve permitir que os preços dos veículos elétricos se equiparem e eventualmente superem os preços dos carros a combustão.
Com tantas mudanças acontecendo, estamos mais próximos do que nunca de ver os carros elétricos dominando o mercado automotivo. Você realmente acredita que os carros elétricos vão substituir totalmente os veículos a combustão nos próximos 100 anos, ou isso é apenas uma tendência passageira? E para somar nessa história, ainda temos o grande impacto que a China está causando no Brasil. Com a chegada de milhares de carros chineses e elétricos, algumas montadoras brasileiras estão tendo muito problema para conseguir lutar. Será que a China vai ganhar mesmo essa batalha? Assista o vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu falo tudo sobre isto.